Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, obreiros, pastor, jovem, criança e adolescente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amigo ouvinte. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante. Amados, hoje é dia 17 de junho de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou de nós falarmos a palavra de Deus como ela é, palavra santa, pura e agradável, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a família e a igreja, o homem e a mulher, Cristo e a igreja. Efésios 5, 31, 32, mas nós vamos falar sobre o 29 ao 33. Eu vou ler e depois nós vamos orar para que o Espírito Santo fale nos nossos corações. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, que o Espírito Santo coloque nos nossos corações a palavra, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que essa palavra entre nos cada coração, enviada pelo Espírito Santo, a família e na igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, amigos, você já veja só, ninguém, porque ninguém jamais odia a própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Meu amado e querido irmão e irmã, mas não pense que a igreja cuida da obra de Deus. Não. A igreja é cuidada pelo Senhor. Este esposo amoroso, esse noivo cuidadoso, que ama a igreja de tal maneira que cuida no mínimo detalhe. Minha irmã, você pensa que você está sofrendo? Oxalá se você entendesse que Cristo Jesus sofre quando você sofre, que Cristo Jesus se alegra quando você está alegre, que Cristo Jesus está feliz quando você está feliz. Mas eu pergunto para você, será que quando você está feliz, você lembra de Jesus Cristo? Minha irmã, assim é o casal. Meu irmão, quando você está feliz, em roda de amigos, você lembra da sua companheira, aonde ela está agora, o que ela está fazendo, o que ela está sentindo. Porque Jesus Cristo, ele não aparta da igreja. Por isso é um mistério. E o grande apóstolo São Paulo diz, eu falo, porém, de Cristo e a igreja. Por isso, todo aquele homem que ama a sua companheira, tá entendeu? Porque ele não odeia o seu próprio corpo. E a sua companheira é você.
tornou-se uma só carne. Você deixou pai e mãe, uniu-se a essa mulher e são os dois uma só carne. A igreja do Senhor Jesus Cristo deixou o mundo, deixou a vaidade, deixou a concupiscência dessa carne e uniu-se a Cristo Jesus. Agora é uma só carne, eu e Cristo. Jesus Cristo cuida de mim. Eu, como igreja, eu sou amado pelo Mestre. Devo respeitá-la, este amado. A igreja precisa respeitar Jesus Cristo. Não faça negócio com o seu corpo, minha irmã e meu irmão. Não faça negócio porque você deixou a vida que você levava. Você deixou o mundo, a circunstância e aceitou a Jesus. É uma carne só, você participa do corpo e do sangue de Jesus. E Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Medite uma coisa. Um homem, quando ama a sua companheira e ela está doente, ele estará doente também. Ele luta, ele vende todos os bens que ele tem para tratar a saúde desta companheira, porque é a sua metade. Se ela morrer, está faltando um pedaço dele. É como tirar um braço, uma perna. Não é mais completo. Está entendendo? Jesus Cristo, quando um membro da igreja se desvia, está faltando algo, ainda que seja um pelinho de cabelo, esse membro. Falta no corpo. Nós somos corpo um do outro, o homem e a mulher. A igreja começa na família. Um homem e uma mulher sedento pela palavra de Deus, pela justiça do Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Ele tem uma mente voltada-se para a família. Uma família bem estruturada. Uma família que obedece à palavra de Deus. Uma família que vive na meditação da palavra e na oração, na concordância, respeitando a esposa, respeitando o esposo amando a esposa e os filhos. Você imagina, minha irmã, você ser amada como a igreja é amada por Cristo Jesus. Quando um homem deixa uma mulher sofrendo, porque o tratamento dela é muito caro, visto que ele tem a condição, ele não casou com essa mulher, não recebeu como parte do seu corpo, e Deus vai tratar com ele um dia. Nós, como crente, como igreja, quando não obedecemos a palavra de Deus, quando nós bebemos, jogamos, mentimos, prostituímos, adulteramos, roubamos, reunindo-se com amigos do mundo, com palavreados, nós não estamos obedecendo, respeitando o nosso Mestre, que nos ama. Você já imaginou, meu irmão, você ter a sua esposa, que você a ama, que você trabalha para tudo que você tem é essa mulher. E você está sabendo que ela reúne com as amigas, com os amigos, para beber, para trocar palavras baixas, se é que ela fala coisa que não deve. Você, como esposo, como você fica no meio da sociedade?
Agora volta-se para a igreja. Você, como crente, está na rodinha do escarnecedor. Eu, como crente, sou na rodinha do escarnecedor. Por isso, meu irmão e minha irmã, o crente para conversar, para brincar, se alegrar, entendeu? Porque Deus quer que nós sejamos alegres. Nós temos de conversar com irmãos crentes, irmãs crentes. Está entendendo? Que podemos falar, podemos ouvir e não escandalizar ao mundo. Porque nós somos o corpo de Jesus Cristo, nós somos a igreja. E como igreja nós temos liberdade de expressão entre nós. Liberdade de expressão não é libertinagem. Liberdade de expressão é ter liberdade de amar, ser amado, falar, ouvir e ser ouvido, compreender e ser compreendido, nem julgar nem ser julgado. Você não julga o seu corpo. Você pode dizer, o meu corpo não está bem, mas pergunta para o seu esposo se você está bem quando você se arrumou para sair, para ir à igreja, para ir no mercado, para ir no shopping. Pergunta para o seu esposo se você está bem. Você, meu irmão, pergunta para a sua esposa, eu estou bem? Se ela achar que você está bem, não importa que o mundo esteja chamando você de casfona. Se o seu esposo falar que você está bem, está linda, não importa o que o mundo acha que com você, porque você não é do mundo, você é mulher dele. É ele quem tem que olhar para você, ser sincero, com muito amor. Se falta alguma coisa, ele pede. Você podia melhorar sim. E você, como uma boa mulher, vai melhorar. Trazendo para a igreja, quando você vai sair, minha irmã, meu irmão, não deve estar na frente do espelho, se maquiando, se empetecando, fazendo cílios, fazendo batom, as unhas de cada cor, colocando colar, vestidos lindos para chamar a atenção da sociedade, da igreja, para ser a mulher mais atraente. Você entra, ora, toma seus banhos, veste uma roupa modesta, bonita, pergunta para o seu dono, Jesus Cristo: eu estou bem assim? O senhor quer que eu coloque batom, esmalte, piercings, colar, brincos? Se Jesus Cristo mandasse colocar tudo isso para se arrumar, você põe. Mas se Jesus Cristo falar, não, você está bem assim, você é templo do Espírito Santo. Você é o corpo de Cristo. Obedece, né? A igreja deve obedecer ao Jesus Cristo. Como você obedeceu ao seu esposo na saída, se preparando, perguntando se você estava bem para ele, e ele disse que está bem, se saiu à vontade, porque seu marido disse que você estava bem, está linda. Se você pergunta para Jesus Cristo como igreja, você vai falar, mas as irmãs lá usam isso. Como eu estou? Se ele falar, você está bem, é assim. Por que você vai se empetecar? Você não está obedecendo ao seu esposo, ao seu Senhor. Porque veja bem, não tem ninguém, ser humano, que odeia o seu corpo. Antes ele alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eu sou membro do corpo de Jesus Cristo. Eu não posso andar na rua mostrando o corpo sem camisa. Irmão,
Você não vê uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo estava andando de short, de cueca, na rua. Só não, irmão. Sempre ele estava vestido. Se eu sou membro do corpo dele, os membros do corpo de Jesus Cristo não é para ser exposto. É para viver como ele está. Eu fico preocupado, meus irmãos, porque a teologia aumentou. Olha, você vê que como é que está as internet. Cresceu muito, mas a mente do ser humano diminuiu. A mente do ser humano não é mais a mente de Cristo. A mente de Cristo é renunciar à sua vida pelo amor de Cristo e por este mundo. Jesus Cristo, ele renunciou ao seu trono de glória e veio neste mundo, não foi para ser salvo, para servir de testemunho e salvar e curar o mundo. Então veja bem, como o esposo que ama a esposa, ela está doente e ele tem condições financeiras, ele leva para outros países aonde tiver um tratamento, não é assim? Para restaurar a saúde da esposa. E a esposa curada ama o esposo, obedece a ele e disse: meu marido cuidou de mim no momento que a medicina disse que não tinha mais jeito aqui, mandou para outro lugar, e ele gastou o que pôde, mas graças a Deus eu fui curado. Como igreja, você acha que a enfermidade que está assolando os irmãos e as irmãs é porque o seu esposo, o homem, é rico e pode levar em outro país para curar a enfermidade? E o seu Jesus Cristo não tem dinheiro para curar? Por que a enfermidade está assolando o seu coração? Por que a enfermidade está assolando a igreja? Os ossos, os nervos, o sangue, câncer, pragas. Será que não está escrito? Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei do céu e orar. Ouvirei do céu e curarei e sararei a terra. Será que nós, a igreja, o povo que clama pelo nome do Senhor, estamos andando na presença dele? Veja bem, o versículo 31 disse: pois por que deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne? Veja bem, deixará o homem, não é a mulher quem deixa, é o homem quem deixa seu pai, a sua mãe, e unir-se com a mulher, e serão os dois uma só carne. Meu irmão, por que você trai a sua carne? Minha irmã, por que você trai a sua carne? Minha irmã e meu irmão, por que vocês divorciam, corta aquele laço, divide a carne que foi vocês se uniram? Vocês meditem na palavra. Só Deus tem autoridade e poder para separar. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. Você conhece a palavra. Meu irmão, você é um pastor, é um obreiro. Você ensina, você conhece a palavra. Você é infeliz com a sua carne. Quer pegar carnes de fora para enxertar no seu corpo? Eu não entendo. Você é o homem que Deus fez, acrescentado da mulher que Ele te deu. É uma só carne.
O desejo da esposa é para o esposo. O respeito da esposa é para com o esposo. O desejo do esposo é para com a esposa. O respeito do esposo é para com a esposa. O mútuo respeito e amor entre o homem e a mulher é que gera filhos saudáveis. O mútuo amor entre Cristo e a igreja é que gera almas, se rende aos pés de Jesus Cristo. O amor de Cristo pela igreja é que faz a igreja ser poderosa, quando a igreja obedece ao Cristo Jesus. Como a esposa que obedece ao esposo, os filhos são criados no regime. Quem é que dá o regime para a igreja? É o Espírito Santo. Quem dá o regime para a igreja é Jesus Cristo. Quem dá o amor nos corações é Jesus Cristo. Ele busca amor ou respeito. Diz que nós devemos respeitar ao nosso Jesus. O homem deve amar a sua esposa e receber o respeito do esposo, como a igreja é obediente a Jesus, e como Jesus cuida da igreja, assim o homem deve cuidar da esposa. Como o diálogo entre o casal faz nascer filhos saudáveis, obedientes, que servem a Deus. Uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, quando o pastor é um homem que ora, pastor que ama, olha para a irmã, para a jovem, e não vê a mulher bonita na carne, vê a mulher, templo do Espírito Santo, não vê o homem famoso no dinheiro ou na fama ou na beleza, ele vê o templo do Espírito Santo e ama esse irmão, igualzinho ele ama aquele irmão que tem só uma veste para ir na igreja. Aquele irmão que tem grandes mansões, que Deus o abençoou, ele tem uma grande fortuna, o pastor o ama. Mas é aquele irmão que mora lá num barraquinho, o pastor o ama do mesmo jeito. Vai na casa dele, faz uma oração, toma um copo de água se não tiver café, abraça esse irmão, a esposa, as filhas, os filhos, abençoa eles, porque é igreja. E o pai, se tiver 10 filhos, se ele ama os filhos que nasceu dele e da sua esposa, que é parte, ele é corpo dele, carne dele, ele dá a cada um o que ele puder com muito amor. Os 10 filhos podem não amarem, podem não respeitarem, podem desviar do caminho que é ensinado, mas ele não pode levantar e falar, você fez isso e aquilo. Ele tem que assumir, eu desviei da verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo pode ter em uma igreja 500 crentes, pode ter 30%, 150 crentes ricos e 350, 200 mais ou menos, e 150 sem pobre e 50 além da pobreza, que mora num barraco. Mas Jesus Cristo ama aqueles 150 milionários
do mesmo jeito que ama os demais menores, até o que ele mora na favela. Jesus Cristo visita cada um. E oxalá que lá nessa favela não existe corações que mais abriga o Espírito Santo, porque eles amam a Jesus por ser amado por ele. Meus irmãos, se você quer ter um lar, uma família maravilhosa, ame. O seu casamento tem que ser feito por amor, não por desejo, não porque a mulher chama atenção, porque você tem amor de Cristo nela. Quero dizer para você que os dias passam, os anos passam, a saúde passa, a velhice chega, as enfermidades chegam, mas o amor permanece. Se não tiver amor, tem o divórcio, tem a separação, é o pecado na frente. Mas se você tiver amor, vai permanecer. E você vai chorar com esse irmão, com essa irmã, no dia da separação, lá no cemitério. Mas o Espírito Santo está contigo. Você viu? Ó, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. O grande apóstolo São Paulo disse, grande é esse mistério da família. Mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Cristo está acima de todos os lugares. Vamos referir como está você, eu, nós como a Igreja, como a noiva do Cordeiro. Nós temos deixado o mundo, a vaidade, posições, ira, contenda, tudo dissimulação. Deixamos tudo e unimos a Jesus para ser uma só carne, a Igreja e Cristo Jesus, para que Ele cuide de nós. Veja bem, a Igreja não é os discípulos lá no início. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles comeram com Cristo, andaram com Jesus, dormiram em acampamentos ou no monte da oração com Jesus Cristo. Viram os milagres e participaram dos milagres com Jesus Cristo. Foram preparados por Jesus Cristo para evangelizar o mundo. Alguém que vai apresentar a Jesus Cristo tem que ter uma convivência com Jesus Cristo. Como está a igreja do século XXI? Tem um contato com Jesus Cristo? Eu vou perguntar, veja bem. Você tem deixado tudo, a vaidade, a prostituição, o adultério. Você não é liberto, deixar é uma coisa. Crucificar. Não, só vou viver se ele me libertar. Espera aí. Você quer que Jesus faça de você um robô? Você tem que ter a preeminência de dizer, eu vou deixar minha mãe, meu pai, a minha família, por causa eu gosto do José. O José diz, eu vou deixar tudo porque eu gosto da Maria. Eu vou unir-se a ela e vamos ser uma só carne. A minha família, eu e Maria. Deixou tudo. Os pais vai para o exterior. E ele disse, eu deixei o meu pai, não posso ir com ele, eu vou para o norte. Porque Maria é de lá. Está entendendo? A igreja deixou o esmalte, batons, corte de cabelo para as mulheres, que é desonroso, a Bíblia diz que é desonroso, e se você vai estar honrando a Jesus,
Você deixou as vestes masculinas, que está em Deuteronômio 22:5. Você deixou as vestes femininas, irmão. Hoje é tudo unissex. Tinha que deixar. Bom, você deixou a cervejinha. Você deixou do jogo de futebol. Você deixou da loteria. Você deixou dos horóscopos. Você deixou daquela contenda. Quando você tem razão, você se levanta e quer mostrar a sua razão. Você deixou de ser sábio. Você deixou de ser o ensinador do que você pensa para estar nos pés de Jesus Cristo, para ser a igreja. Amado por Jesus Cristo, mas obediente ao Mestre Jesus. Obediente. Jesus Cristo falar para você, deixa tudo e segue-me. Como está a igreja? Quem cuida da igreja é Jesus Cristo. Ele é o médico da igreja. Jesus Cristo é o advogado da igreja. Jesus Cristo é o juiz da igreja. Jesus Cristo é o pão da igreja. Jesus Cristo é a água da igreja. Jesus Cristo é refrigério da alma da igreja. Jesus Cristo é a brisa fresca para a igreja. Jesus Cristo é o veículo que conduz a igreja. Jesus Cristo é o criador da mente da igreja, porque na igreja nós temos a mente de Cristo, como está em 1 Coríntios 2,16, a parte B. Jesus Cristo como médico, qual é o médico terreno que sabe mais do que ele? Tem mais autoridade do que ele. Então, as enfermidades que me assolam a mim, eu diretamente eu boto a boca no pó e peço perdão ao Senhor. É a minha desobediência que o Senhor Jesus Cristo me conduziu até o hospital. Porque se eu estivesse inteiramente obediente a Jesus Cristo, entregando nas mãos dele as minhas enfermidades, a minha vida é dele. Ele cuida, o corpo de Jesus Cristo aqui da terra não sofreu enfermidade. E eu sou o corpo de Cristo. A palavra disse. Porque disse assim, porque nós somos membros do seu corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo, que não tem enfermidade. Então, o câncer que vem sobre o cristão é a maneira de Deus corrigir o homem. Porque a igreja não obedece a Cristo Jesus, irmão. Para nós servirmos a Deus, a Cristo, encontrar com Ele na eternidade, nós temos que morrer. Você sabe o que é morrer? Você não sabe, irmão. Você não morreu antes, tem medo de morrer. É morrer, eu vivo, eu estou morto. Para os desejos da carne, para a riqueza, para a vaidade, para tudo. A vida que eu vivo, não é eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu crucifiquei, não fui liberto. Eu crucifiquei, fica aí corpo, lá na cruz. Fica crucificado aí para você não fazer algo que impede a minha alma ter um contato com meu Salvador. Eu tenho que ter a minha posição. Voltar-se, deixar minha família, deixar meu pai, minha mãe e unir-se
a minha companheira. Deixar o mundo, a vaidade, muita coisa para fazer parte do corpo de Cristo. O mistério entre Cristo e a igreja vai além. Eu, como igreja de Jesus Cristo, tenho o dia que Ele vai me chamar. Eu não vou morrer. Eu estou morto e crucificado com Cristo, pelo amor que tenho para com Ele, para obedecer a Ele, eu preciso estar crucificado. Entendeu? Lembra que Jesus Cristo lá na cruz, Ele falou. Quem está crucificado fala. Quem está crucificado ouve. Quem está crucificado sente. Pode sentir desejo da carne, mas está crucificado, não pode sair. Está entendendo? Por isso que deixará o homem sua mulher, seu pai, sua mãe e unir-se à sua mulher. Grande é esse mistério, meus irmãos. Eu falo entre Cristo e a igreja. Amados, Jesus Cristo e a igreja é muito importante. Minha irmã, se você meditar nessa palavra, o seu corpo, você vai dizer que não é seu, você vai entender. Você é membro do corpo de Cristo, ó, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Ó, você é ser cuidada por Jesus, como está o versículo 29, vai ser curada por Jesus Cristo, vai ser carinhada por Jesus Cristo, vai ser amada por Jesus Cristo, vai ser saciada das dores, das angústias da alma por Jesus Cristo. Não fique, minha irmã, meu irmão, apreensivo porque da pressão alta. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Você entrega a sua vida para Jesus, é membro do corpo de Jesus. O que tem para você na eternidade é coisa que você não imaginou, é o que você vai receber. Você pode ser perseguido, pode. Não quer dizer que a enfermidade toque em você. Não quer dizer que os seus opressores vão te matar. Você é membro de Cristo e Cristo não pode mais morrer. Então você não pode morrer. Você é cuidado, tem anjos para guardar os membros de Cristo. Tem o Espírito Santo no seu coração, minha irmã. Pergunta para Jesus Cristo por que o seu coração está agitado, olhando para um lado, para o outro, para o homem vaidoso, rico, ou para a mulher que chama atenção. Peça a Jesus para perdoar, porque no seu coração tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não divide o seu corpo, os seus lábios, seu coração, suas mãos, seus pés, seus olhos com ninguém. Você não pode olhar para Jesus Cristo e olhar para o diabo. Você não pode olhar para a eternidade com Cristo e olhar para o mundo. Você não pode ser santa num olho e mundana no outro. Você não pode ter uma blusa bem fechada e mostrando a barriga. Você não pode ter uma calça comprida, que até isso é coisa para o homem no passado. Está entendendo? Está mostrando suas costas e o seu seio. Tudo isso que está em você é de Jesus Cristo. Então, para você colocar um piercing, tem que perguntar para o dono desse corpo se pode. Como é que você vai lá para mandar tatuar o corpo que não é seu? Furar o nariz, o umbigo, coisa que não é seu, é de Jesus Cristo. E você fala, eu sou serva, sou templo dos morados do Espírito Santo. Mas o seu coração está no mundo. É que os pastores, infelizmente, não amam a igreja como Cristo Jesus amou. Jesus Cristo disse para a igreja, nós temos que renunciar ao mundo.
É um mistério de Cristo e a igreja. Temos que sofrer, ter desejo da vaidade, pode ter o desejo, mas crucifica esse corpo, meu irmão e minha irmã, esteja morto. Não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Meu irmão, você sabe que amar a sua esposa como a si mesmo? O que você tem desejo de fazer com o seu corpo agora? Comer ou viajar? Você ama a sua esposa como a você mesmo. Se você vai fazer, você tem que levar ela com você. A esposa, se respeita o seu esposo. Não está dizendo que a esposa tem que amar, tem que respeitar. A esposa respeite ao marido. Como Cristo amou a igreja e a igreja respeito a Jesus. Então, meus amados, veja o que está acontecendo. Se eu preciso de amar a Cristo, respeitar a Cristo, eu não posso obedecer à voz humana. Olha, faz assim, assim, porque nós vai crescer, amado, o que Jesus Cristo me falou? O que o Espírito Santo me falou sobre a família e a igreja? Eu tenho que ter diálogo com a minha família, mostrar o buraco que está na frente, mostrar o caminho reto. Tenho que amar, e a igreja e a família têm que respeitar o ensinamento dos pais. A esposa é o guia. Uma família sem uma mulher não existe. Está entendendo? É um homem ou uma mulher. Não tem família com duas mulheres, nem família com dois homens, isso é coisa de Satanás. A família é um homem e uma mulher. O homem deixa a sua família, seu pai e sua mãe, e une-se à mulher. A igreja, não tem uma igreja de homossexuais, a igreja de Cristo Jesus. Deixa o mundo, deixa o homossexualismo, deixa a pragas, droga, prostituição, adultério e aceita Jesus e será membro do corpo dele. Aí você vai orar e pedir a ele: Senhor, eu estou enfermo, eu preciso enxergar, cura a garganta, cura o sangue, os nervos. O Senhor sabe aonde estou enfermo, Jesus. O Senhor é o meu médico. O Senhor é o meu advogado. Entra nessa causa. O Senhor é juiz das minhas causas. E essa é minha causa. O Senhor é o meu patrão. O Senhor é o meu salário. O Senhor é o pão que eu como. Senhor Jesus, Tu és a água que eu bebo. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é a vida que eu tenho. A salvação que eu prego é o Senhor que me deu. A cura que eu prego é o Senhor que faz. Amados, eu estou orando, esta é a palavra sobre a igreja, a família e a igreja. Eu vou orar e a família que está se desfazendo, meditando nessa palavra, voltar para Cristo, será abençoado. Aqueles que estão enfermos e crê, será curado. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a Tua palavra, Pai. Pai querido, abençoa a família, Pai. Abençoa a igreja, abençoa o esposo, a esposa, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja, jovens, pastores e adolescentes, crianças, idosos. Pai querido, cura os enfermos. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, o pecado da família, o pecado da igreja, meu Pai.
Ó meu Pai, tem de misericórdia, muda os pensamentos, santifica a família, o lar, os leitos, Pai. Quantos leitos, Pai querido, que estão se desfazendo. Quantos casamentos se desfazendo na prostituição, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, salva adulto, prostituto, afeminado. Deus, visita a igreja, Pai. Em Cristo Jesus. Oh, Pai querido, que a igreja possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nas pregações, nos louvores, com seus lábios, com seus pés, com as suas mãos, com seus corpos. A igreja é membro do corpo de Cristo. Oh, meu Pai, quantos cancerosos dentro da igreja, perdoa a igreja, perdoa a família. Em nome de Jesus, cura, Senhor, aqueles que se arrependerem e voltar para Cristo, porque o corpo de Cristo não tem enfermidade. Pai querido, salva, Senhor, o presidente da nação, salva o governador, os governadores, os prefeitos, os vereadores, deputados estaduais, federais. Oh, Pai querido, salva o Senado, os juízes, salva essa nação. Ó Pai, livre esse mundo que está na guerra, Pai. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Pai amado, visita as irmãs, Senhor, que tem problema com o esposo, com os filhos. Abençoa os pastores, abençoa a igreja, abençoa a família. Meus irmãos, os meus cunhados e minhas cunhadas, meus sobrinhos. Abençoa minha casa, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus netos, meus genros. Pai querido, abençoa meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Meu Pai, salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o macumbeiro, o imacumbado. Salva, Senhor Jesus Cristo, o andarilho, salva o drogado, o passador de drogas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salva, Deus querido e amado, os traficantes, ó Senhor macumbeiro e macumbado, ó Senhor estuprador, salva esse povo, meu Pai. Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, perdoa as minhas fraquezas e abençoa minha família e abençoa a mim. Cura de toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém.